Tudo bem, Douglas? Antônio Lupe, Rádio CBN, bom dia. Creio que o momento não é muito legal para vir aqui, para a gente perguntar a respeito da situação do clube, que só venceu uma por enquanto na Série B. E o que tem mais preocupado o torcedor, é claro que os resultados não vêm, mas o desempenho, né? Nos 2 jogos em casa, derrota para o América e o Paysandu, pelo menos daquilo que a gente viu, com as melhores oportunidades e poderia ter saído daqui também vencedor do jogo. Como é que é assimilar tudo isso para ter uma semana tranquila, já para encarar um adversário forte também fora de casa na próxima terça-feira, que é o Mirassol, que perdeu justamente ontem a sua partida, o seu compromisso pela Série B. Bom dia. Bom dia, Antônio. Todo mundo sabe que o momento realmente não é o melhor. Se criou uma expectativa muito grande, principalmente por nós termos esses 2 jogos em casa, que infelizmente nós não conseguimos as vitórias que nós precisávamos aí para, primeiramente, sair dessa parte de trás aí do Z4, que é algo que incomoda muito a nossa equipe. Acho que o tamanho do Guarani, o peso da camisa, o time não merece estar nessa colocação. Então eram jogos fundamentais, mas que infelizmente nós não conseguimos as vitórias. O momento é difícil, né? Mas nós temos que nos mobilizar. Vamos ter uma partida dificílima contra uma grande equipe, que é o Mirassol, mas nós temos que recuperar esses pontos que nós não conseguimos aqui em casa. A verdade é essa. Não conseguimos fazer o dever de casa, agora nós temos que buscar esses pontos perdidos fora. Não tem outra possibilidade, né? Então, nós sabemos que para melhorar essa situação é só com vitória, e nós temos que conseguir isso o mais rápido possível. Douglas, bom dia. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas. Douglas, a gente vem ouvindo ao longo das últimas semanas o Júnior Rocha falando nas suas coletivas, o próprio Lucas Paraíso na semana passada também falou que o Júnior está priorizando bastante nos treinamentos o setor defensivo, a saída de bola do Guarani, e eu queria saber de você, que é um zagueiro, como é que está sendo este momento e também essas semanas de treinamento, quais características você mais vê no Júnior Rocha, principalmente no setor defensivo da equipe? Bom dia, Matheus. O Júnior chegou aqui, a equipe estava sofrendo bastante gols, né? Então, logicamente que ele priorizou fazer os ajustes primeiramente defensivos para minimizar a quantidade de gols que a equipe estava sofrendo. Acredito que nós estamos numa evolução, principalmente no setor, apesar de não ter conseguido vencer a última partida, mas conseguimos passar o jogo sem sofrer gols, e isso para nós que jogamos ali no sistema defensivo é importante, passar uma partida sem sofrer gols. Isso mostra a evolução que está tendo, né? Ele realmente priorizou ali a parte de trás. Acho que nós já conseguimos assimilar bem o que o Júnior deseja. A equipe já tem um entrosamento, independente do jogador que esteja jogando, já sabe, já vai cumprir bem a sua função. E agora, claro, passa também fazer os ajustes nos outros setores. Acho que foi importante focar para todo mundo estar ciente do que precisa fazer dentro de campo. Acho que todo mundo já sabe, e agora é continuar dando sequência, né? Acho que quando uma equipe defensivamente vai bem, eu acredito muito que as chances de você vencer a partida são maiores. Então acho que foi por isso o foco dele primeiramente ali no sistema defensivo. Bom dia, Douglas. Diego Alves, da IPTV. O Júnior Rocha, nos últimos jogos, após os últimos jogos nas coletivas, falou também sobre a dificuldade de escalar o Guarani nas últimas rodadas por conta do número de desfalques, muita gente lesionada.
para o treinador impacta muito, e para vocês, jogadores, o quanto isso impacta, o fato de não haver uma sequência de formação, né? O quanto isso impacta para vocês, esse rodízio que acontece dentro do time, e se nessa semana livre de trabalho há a perspectiva de retornos de alguns desses jogadores que estão entregues ao departamento médico e à transição. Bom dia. Para o treinador sempre é difícil quando você começa a perder muitos jogadores importantes. Então, ele que chegou já com o campeonato já tinha iniciado, e você precisa fazer os ajustes, e você começa a perder jogadores. Para o treinador isso é bem complicado, é bem difícil. A nossa torcida aqui para esses jogadores aí que estão próximos de retornar, que possam voltar o quanto antes para agregar, para somar, ainda mais no momento difícil que nós estamos tendo. Acho que se pudermos ter a maioria dos jogadores à disposição, isso facilita para o treinador também. E agora é uma semana importante. Acho que o Júnior não teve um tempo tão grande de treinamento para poder fazer os ajustes que ele deseja. Era sempre jogo atrás de jogo. Muitas vezes era jogar, não tinha muito tempo para treinar porque precisava recuperar, ainda mais com a perda de jogadores que nós estávamos tendo. Então ele teve esse cuidado também de priorizar a parte de recuperação. Acho que agora ele vai saber aproveitar bem essa semana. Nós estamos torcendo muito para que a maioria dos jogadores possam retornar para estar somando, para estar agregando. É um momento importante, e nós sabemos que esses jogadores que estão fora podem nos ajudar muito, e nós contamos com o retorno deles, sim. Bom dia, Douglas. Fábio Oliveira, da RFTV. Você chegou no Guarani como um dos mais experientes, né? Eu queria que você falasse pra gente como é que a sua experiência pode ajudar o Guarani nesse momento tão difícil que o clube está passando. Bom dia, Fábio. Nosso grupo é um grupo que tem uma mescla, né, de jogadores mais experientes com outros jovens jogadores. Então, principalmente para os jovens, né, que quando você passa por um momento, vamos dizer assim, de turbulência, porque é o que nós estamos vivendo, né? Está num Z4 hoje, é ruim para todos, para a instituição, para nós jogadores. Então, principalmente para esses jogadores que estão iniciando a carreira deles, tentar passar um pouco de tranquilidade para eles focarem somente no trabalho deles, né? Esquecerem muito. A pressão é normal, ela existe. O nosso trabalho, nós vivemos pressionados diariamente, né? Tem a nossa competição interna, depois nas partidas com nossos adversários. Se os resultados não vêm, tem pressão externa também. Então, principalmente para esses jogadores que estão iniciando, a gente tenta tranquilizar, deixar eles o mais focados possíveis no trabalho, esquecer as pressões, principalmente externas, para que eles possam dar continuidade no que eles sabem fazer de melhor. Então, como nós já passamos por diversas situações no futebol, situações de estar brigando na parte de cima da tabela, de estar embaixo também. Então, passar um pouco dessas experiências, mas que eles estejam sempre focados no trabalho, em melhorar, em desempenhar bem as funções deles. Acho que o mais importante nesse momento é isso. Douglas, o momento... Foi, agora foi. O momento do Guarani na temporada ele é muito ruim, os números mostram isso, né? Se a gente for somar Campeonato Paulista e Série B. Mas seria injusto da minha parte perguntar para você sobre Campeonato Paulista, sendo que você nem estava aqui, você chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro.
teve mudança de técnico, jogadores chegaram, mas a gente vê que não tem uma evolução. Todo mundo tem culpa, diretoria tem culpa, comissão técnica que estava, que chegou, os jogadores, mas vocês entendem que também precisa ter uma atenção maior, essa parcela dos jogadores dentro de campo, porque o Júnior não pode entrar dentro do gramado, pegar vocês pela mão para orientar como acontece nos treinamentos. Como é que vocês, no vestiário, também têm conversado sobre essa situação de conseguir ter um rendimento melhor sem essa movimentação que o Júnior fica à beira do gramado, para vocês ter uma consciência dentro de campo? Antônio, sua pergunta é interessantíssima, porque se for puxar o histórico do ano, nós estamos em maio, nós já estamos com o terceiro treinador em 5 meses de ano. Então, algo normal, isso não é normal, né? Então, acho que nós jogadores também temos que assumir a nossa parcela, temos que chamar a responsabilidade. O Júnior tem pouco tempo de casa, não tem como do dia para a noite você chegar aqui e fazer... mudar drasticamente, né? Não tem, precisa de um tempo. Isso daí nós sabemos que aqui no Brasil as coisas são movidas muito pelo resultado, mas para que você possa também mostrar resultado, você precisa de um tempo. Então, acho que nós jogadores precisamos também assumir um pouco não, muito, né? Porque nós que entramos em campo, o resultado depende muito do que nós apresentamos. Então, acho que tem que chamar essa responsabilidade, sim. É o momento. Acho que não tem como mais toda hora ficar trocando de treinador. O Júnior, pelo pouco tempo que nós já estamos trabalhando, vê que é um conhecedor, ele estuda muito o futebol, e agora é a hora do jogador mesmo, né, também dividir essa parcela de responsabilidade e não cair nas costas somente do treinador. Douglas, ainda falando um pouco sobre isso, o Guarani acabou mudando de treinador, trocando o treinador logo na segunda rodada, né? O Claudinei Oliveira, você chegou com o Claudinei Oliveira no comando do Guarani, ele acabou saindo depois de 2 derrotas na Série B. Isso atrapalha um pouco a sequência na competição, um pouco da confiança do elenco, porque a gente escuta muito o Júnior falar de como ele acredita nesse elenco, na qualidade dos jogadores, mas até o momento o desempenho não foi aquém de tudo que ele vem falando nas coletivas. Perde um pouco, os jogadores ficam um pouco desestabilizados com a troca de comissão técnica logo no início de uma competição, ou isso não atrapalha tanto? Atrapalha, sem dúvidas. Não tem como eu chegar aqui e falar para você que isso não atrapalha, que não influencia, porque influencia sim. Você, em pouco tempo de trabalho, ter troca de comando, são metodologias de trabalho diferentes de um treinador para o outro, e então você começa a trabalhar de uma forma, daqui a pouco tem uma interrupção, uma troca de comando, vem um outro treinador com ideias, forma de jogar diferente. Quando você começa a se habituar a uma forma de jogar, vem uma interrupção, uma troca. Então isso atrapalha, sim, não tem como nós negarmos. Então, por isso que eu acho importante o momento de nós nos unirmos realmente. Agora que nós comentei sobre o sistema defensivo, de agora está começando a ter um encaixe melhor, uma forma, todo mundo pensando da mesma forma. Acho que nós temos que nos abraçarmos mais do que nunca para dar continuidade. A gente não pode estar mais aceitando em poucos meses trocas de comando, mas isso também agora tem que partir de nós jogadores, né? Como eu falei antes, assumir a responsabilidade. Acho que isso cabe a nós também agora nesse momento. Douglas, você falou anteriormente sobre já ter vivido muitas experiências no futebol, né, pelo tempo que você já está nos gramados aí, situações de brigar na parte de
cima da tabela, situações de brigar embaixo. Em clubes anteriores, você já viveu algum início de campeonato parecido com esse, assim, de dificuldade do time ganhar, de ficar ali nessas rodadas iniciais na parte de zona de rebaixamento? E se já viveu, como é que foi trabalhado isso? Como é que foi a reação de vocês numa situação como essa, em situações que você possa ter vivido anteriormente? Olha, puxando aí o histórico da minha carreira, início de campeonato já está na parte de baixo da tabela, eu não me recordo ter vivido isso, né? Acho que está sendo a primeira vez na minha carreira, está iniciando um campeonato já com tanta dificuldade, né? Mas, como eu falei antes, nós, é claro, entender a situação, o momento que não é bom, mas também não podemos nos desesperarmos, né? Achar que tudo tá perdido, só que nós temos que mostrar um poder de reação quanto antes. Nós não podemos estar postergando por muito tempo essa situação, porque agora, muitas vezes, as pessoas podem falar, tá no início do campeonato, daqui a pouco pode reagir, passa a próxima rodada e você continua ali embaixo, é mais uma rodada. Então, quando você vai ver, as equipes começam a abrir uma distância muito grande, para buscar fica difícil. Então, quanto antes reagimos, melhor. A nossa ideia desde o início que eu cheguei aqui é de estar brigando na parte de cima da tabela, então nós não podemos ficar nos contentando com esse Z4 e temos que reagir quanto antes, buscar já. É difícil, né, um jogo contra o Mirassol, mas nós temos que ir para lá com o intuito de vencer. É assim que nós vamos sair aí dessa posição incômoda e começar a pensar na parte de cima. Acho que a ideia é essa, né? Nosso elenco não foi montado para brigar para cair. Nosso elenco foi montado para brigar na parte de cima, então a gente tem que reagir aí para poder ter voos maiores no campeonato.